Juliana, obrigado pela sua apresentação, pela sua presença. Esse é um momento delicado da micromobilidade, com certeza. Talvez nós tenhamos tido aí alguns flashes de regulamentação até de capitais no Brasil, mas era muito aguardada a regulamentação em São Paulo, seja por conta, e falo especialmente a respeito dos patinetes, né? Em relação às bicicletas, eu acho que o cenário que foi colocado aqui ele demonstra o quanto que esse modal foi absorvido, né, pela população, o quanto que foi bem recebido e o quanto faz parte hoje do ciclo, né, da mobilidade do cidadão paulistano e também de outras cidades. Em relação aos patinetes elétricos, a polêmica da vez, a Tembice chegou a atuar com patinetes elétricos em parceria com a Petrobras no Rio de Janeiro. Conta um pouco para a gente como foi essa experiência e quais os gaps que foram encontrados para motivar um stand-by em relação a essa atuação. A gente começou a operação lá no Rio de Janeiro, né, no final do ano passado, e a gente percebeu que o equipamento ele não oferecia a segurança no momento, né, a segurança adequada nesse momento. Então, até pela questão do patrocínio, né, a Petrobras ela tem uma preocupação também com a questão da segurança, e eles optaram também, a gente optou por suspender um pouco das operações, até a gente analisar, a gente fez toda a coleta desses dados durante esse período. A gente não teve um caso de acidente grave, Vocês não mas pela tiveram caso de recorrência... acidente Não, de grave? acidente grave não. Mas a gente estava percebendo uma recorrência dos casos de acidente. Então, a gente optou por suspender a operação momentaneamente, até para a gente conseguir ter até uma regulamentação adequada para poder repensar o retorno para a operação. Um dos pontos que foi colocado na regulamentação de São Paulo foi a exigência de uso de capacete. Talvez uma das mais polêmicas exigências aí, e que tem um impacto bastante grande no modelo de negócio, com certeza, né? Qual a sua visão a respeito dessa exigência? Vocês chegaram a fazer internamente essa reflexão, até mesmo antes de surgirem normativos com a exigência? O capacete ele é viável? Ele permanece sendo um item aí que mantém a viabilidade econômica do modelo que vai chegar mesmo no cidadão? A questão do capacete, em relação ao decreto que foi lançado, o decreto que ele é provisório, ele estabelecia que era responsabilidade da empresa o fornecimento desse equipamento. Não só que o usuário ele deveria usar, mas que era obrigação da empresa fornecer. E a gente sabe que em outras cidades, por exemplo, na Austrália, eles tinham um sistema de compartilhamento de micromobilidade, de patinetes e afins. Ele era um sistema público e obrigaram o fornecimento do capacete pela empresa. E foi um custo tão alto que a empresa faliu. Então, a gente entende que você tem que avisar, tem que criar campanhas educacionais para o usuário e fomentar, criar uma série de campanhas, né, falando sobre a segurança, mas que colocar essa obrigação para a empresa, ela é inviável, tanto por questão de higiene também, né? Você tem o capacete lá, você vai ficar trocando. E tem também o desafio não só da questão da higiene, mas também do controle. É a mesma questão do cinto de segurança, né? Por mais que a locadora você fale, olha, você precisa usar o cinto de segurança, você não consegue fiscalizar o usuário se ele de fato está usando. Então, em relação a esse ponto, a gente entende que colocar para a empresa o uso do capacete não seria a melhor, não seria Não a seria a melhor melhor solução. alternativa, pensando também no usuário que vai topar pagar um preço por aquele serviço e isso pode inviabilizar, né? Sim, mas você pode criar campanhas fomentando, educando, falando qual que é a melhor forma de usar o patinete e a bicicleta. Que me parece que foi exatamente o teor da decisão da última sexta-feira, né? Sim, a gente já teve uma liminar, né? A liminar, ela entendeu que o decreto ele era válido em relação ao ponto do uso do capacete, da obrigatoriedade de fornecimento do capacete pela empresa, ele estaria suspenso até a decisão final. Perfeito. Um último ponto, sei que muita gente quer perguntar aqui para a Juliana, mas eu vou utilizar aqui minha cota de perguntas, depois passo para o Renato também. Nós vivemos num país e também numa cidade que buscou e busca ampliar a malha cicloviária.
mas talvez ainda levemos alguns anos, se não décadas, para chegar num modelo minimamente, como é que posso dizer, competitivo em relação a outros modais, como o carro. Esse fator, na sua opinião, é um motivador para uma flexibilidade em relação ao uso de calçadas por patinetes? A questão do uso de calçadas, a Secretaria ela já sinalizou que, em razão da proteção ao pedestre, não vai ser permitido. Mas a infraestrutura de ciclovia ela é super importante. A gente percebe que quanto mais infraestrutura cicloviária você tem, mais o usuário se sente seguro para usar tanto a bicicleta quanto o patinete. Você tem uma separação, uma segregação da via normal, então o usuário ele se sente estimulado a usar. Então, você amplia a demanda pelo serviço. A questão de cidades que colocaram velocidades máximas diferentes para calçada e rua seria uma alternativa para esse meio do caminho, no estágio em que nós nos encontramos hoje e nosso estágio ideal daqui a alguns anos com uma malha cicloviária adequada? Sim, a questão da velocidade ela é super importante, isso já é consenso até entre os cicloativistas, que quando você reduz a velocidade, a quantidade de acidentes ela diminui. Né? Então, você acaba tendo essa proteção do ciclista, do usuário do patinete, em razão da velocidade da via. Então, essa seria uma alternativa Fortaleza adotou, Sim. por exemplo, né, uma velocidade de 6 km por hora máxima, Sim. em calçadas. Né? Sim. Então, essa é uma alternativa que a gente entende que é super, super importante ser tomada. Legal. Renato? Eu vou pegar para uma outra perspectiva. Primeiro, quem não é de São Paulo do Rio e que tem bicicleta compartilhada ou micromobilidade de maneira geral na cidade, levanta a mão. Ok, legal. Quem já usou? Quem aluga bicicleta para ir trabalhar ou para fazer? Legal. E alguém já teve experiência com patinete? Porque eu venho de uma realidade agora de 2 anos em Barcelona, e Barcelona tem pouca regulamentação, mas tem muita educação. A sociedade já está num outro nível de maturidade em relação a direitos e deveres. E lá, então, é o seguinte, a responsabilidade é de quem está... Ou seja, a prioridade... A responsabilidade é de quem tem mais poder e a prioridade é de quem tem menos, quem é mais desprotegido. O cidadão, o pedestre, se ele tocar na rua, a prioridade é dele, porque ele é o menos favorecido. E assim vai, depois o patinete, depois a bicicleta, a motocicleta, o carro, o ônibus, o caminhão e o avião, se quiser pousar lá, não vai conseguir pousar na cidade. Então, é um processo de evolução da sociedade e que a discussão passa muito mais por um trabalho de reeducação e de pacto social para o processo, entender a importância da micromobilidade do que simplesmente regulamentar. Porque, né, de regulamentação nós estamos já cheios no Brasil e a gente fala muito mais na punição do que da educação. Né? Mas eu queria passar já para vocês. A gente ainda tem agora mais uns 5 minutinhos, 10 minutinhos para 2 perguntas. Depois a Juliana também está no nosso painel de micromobilidade e aberto para vocês. Alguém tem perguntas? Vamos lá, pessoal, está terminando. Boa. Quem está com o microfone, por favor? Oi, Juliana, tudo bem? Tudo jóia? Eu atuo com o ecossistema de startups, então acompanho muito sobre isso, né? Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para vocês, se vocês estão estudando uma outra perspectiva, que é a energia que esse usuário faz quando ele está na bicicleta, né? Se vocês estão fazendo algum estudo para, em contrapartida do usuário, ele está carregando alguma bateria, né? E isso ser beneficiado para algumas outras coisas, né? Então, era mais essa perspectiva de visão de futuro. É super interessante. Eu acho que é um ponto legal para a gente estudar. Hoje a gente tem as bicicletas elétricas que ela é de pedal assistido, né? Então a bicicleta ela responde conforme o usuário ele pedala, né? Então ele cria energia para propulsionar a bicicleta elétrica. Então esse é um ponto, mas eu acho que a gente pode repensar inúmeras outras perspectivas em relação à criação de energia pela força motriz mesmo. Então super legal o ponto. E só aproveitar, Renato. Pode ficar à vontade. No caso, para grandes cidades como São Paulo, a gente sabe que tem um nível de usuários muito maior, então isso
tem um fator positivo para o modelo de negócio. Vocês pensam, como a gente está falando aqui de PPP, de parceria público-privado, se vocês pensam também de oferecer alguns estudos para essas prefeituras que, às vezes, não conseguem viabilizar com uma empresa como a de vocês, ou, às vezes, uma empresa como o Itaú ou outras empresas não veem uma cidade pequena de 50 mil habitantes como um valor agregado na minha questão de brand. O que vocês podem ajudar esses municípios que querem viabilizar isso, mas, às vezes, impacta na questão de modelo de negócio? Hoje a gente já tem parceria com diversos municípios e a ideia, justamente por isso, que o modelo da Tembici, ele tem também essa outra parte, que seria o patrocinador. Né? Então, você tem algumas cidades patrocinadas pelo Itaú, mas ele não é o único parceiro, né, da Tembici. A gente tem uma série de outros parceiros. Então, essa é uma possibilidade, é a forma que a gente chegou no equilíbrio econômico para poder fornecer o serviço para outras cidades que, eventualmente, não têm uma quantidade de habitantes tão expressiva como São Paulo. Então, a gente já conversa com cidades do interior de São Paulo, com outras cidades mesmo, não só em São Paulo, outras cidades de outros estados, para a gente conseguir viabilizar o sistema. Então, eu acho que essa equação com o patrocinador, a receita do patrocinador, a receita do usuário, a gente consegue chegar nesse ponto para crescer, para fazer com que o sistema ele se expanda. Complementando a Juliana, na Europa, em muitas cidades, faz parte de políticas públicas a micromobilidade. Em Barcelona, custa 9 milhões de euros para a cidade, anualmente, o subsídio à micromobilidade, entendendo que isso ajuda a reduzir trânsito, melhorar a qualidade de vida. Então, Barcelona, e é uma discussão grande na sociedade lá, se vale a pena ou não vale a pena investir do dinheiro público 9 milhões por ano para bancar parte. Eu pagava, quando eu morava em Barcelona, 40 euros por ano no plano anual, e lá o uso é ilimitado da bicicleta, num período de 15 minutos ou 20 minutos, exatamente para viagens curtas. Depois eu deixo a bicicleta, espero mais 10 minutos, posso pegar de novo, mas isso é subsidiado pelo governo, como é na Holanda, como é em vários países. E eles já entendem que isso volta para a sociedade, né? Chegando ao ponto, e saindo da micromobilidade, indo para a mobilidade urbana. A Estônia, por exemplo, agora tem transporte gratuito em todo o país. Ela entende que oferecer transporte gratuito para a população é uma forma de usar bem o imposto que a população paga, mas é outro debate, é mais à frente. É super interessante esse ponto que você colocou. Eu até esqueci de mencionar a Fortaleza, ela abriu agora um chamamento público e eles colocaram uma fonte de receita que a prefeitura ela vai financiar uma parte das estações de bicicleta. E o dinheiro que a prefeitura ele vai colocar em algumas bicicletas é para que o estudante ele também tenha acesso ao sistema de forma gratuita. Esses valores, né, eles conseguiram da Zona Azul. Então, eles têm a receita da Zona Azul e eles direcionam para fomentar a gratuidade do sistema para estudantes. Então, é super interessante a medida, acho que é para ser replicada, de fato. Bacana, a gente tem uma última pergunta aqui atrás, depois a gente vai para o app e vamos para casa, né? Oi, Juliana. Meu nome é Renata, eu sou docente e pesquisadora na USP. Deixa eu te perguntar, a gente falou bastante aqui de internet das coisas, né, no início do evento, e eu queria saber se a Tembici tem intenção, ou já fez isso, de usar as bicicletas ou os ciclistas, né, como captadores de dados nos seus trajetos. Então, de repente, incorporar sensores nas bicicletas ou até mesmo usar os dados dos celulares, enfim, dos ciclistas, para gerar uma base de dados de outras coisas. Por exemplo, o estado das ciclovias, como buracos, condições climáticas, velocidade média da ciclovia, enfim, whatever. Tem um monte de coisa para pegar. Então, eu queria saber, porque assim, eu sei disso, é difícil as empresas de compartilhamento abrirem seus dados, né? Então, eu estou pensando nisso aí como uma parceria com a universidade, se vocês têm intenção de fazer isso. Obrigada. Em relação aos dados do sistema, a gente já compartilha com as prefeituras das cidades que a gente opera, porque a gente entende que é fundamental para a criação de políticas públicas, até para a expansão da infraestrutura cicloviária, né, mandar as rotas de maior demanda. Então, esse tipo de dado a gente já compartilha. E, sim, a gente tem já projetos em andamento relacionados à internet das coisas. E eu estava conversando
lá na Prefeitura do Rio de Janeiro para a gente também criar um projeto piloto de estudos com a bicicleta. Então, a questão de vias mais acidentadas, onde tem buraco, a gente já está estruturando um piloto nesse sentido. Muito bom. Temos mais alguma pergunta? Última. Exatamente. 7:03. Então estamos. Às 7. Não conseguimos iniciar de forma britânica, mas vamos terminar de forma alemã. Bom, gente, então da minha parte que eu queria agradecer em nome da SPIN a presença de todos, agradecer a todos os painelistas, empresas, apoiadores, todo o nosso staff que trabalhou aqui hoje. Todo esse material vai ser disponibilizado aí aos poucos. A gente vai fazer uma mega edição agora e a gente pretende que todas essas discussões cheguem, de fato, a todos os municípios brasileiros que tiverem interesse em evoluir para uma Smart City. Queríamos nos colocar à disposição, qualquer dúvida que vocês tenham.